Voltamos com a notícia de frente, vamos para o destaque de Lúcio Sorge. Lúcio. Meu destaque hoje é para ressaltar, né, uma medida positiva aqui do governo Bolsonaro, né, para puxar um gancho com o que não acontece aqui em Mato Grosso. O governo federal prorrogou aí por 2 meses o auxílio emergencial. Tudo bem, tinha lá uma cobrança de deputados, senadores do Congresso, mas o governo Bolsonaro decidiu que vai pagar aí mais duas parcelas aí de auxílio emergencial, divididos aí, pode ser dividido em 4 vezes. Seria num total aí R$600 por mês, no total de R$1.200, divididos aí, pode ser o seguinte: no primeiro mês desse auxílio, né, que seria o 4º mês então, né? O 4º auxílio, porque já foram pagos 3, ou estão sendo pagos 3, o 4º poderia ser R$500 no início do mês e mais R$100 lá no final do mês, totalizando 600. E aí, a outra parcela de 600 seria dividida aí de acordo com o ministro Paulo Guedes da Economia, R$300 no início do mês e 300 lá no final do mês. E aí, quando assinou o decreto que prorrogou esse auxílio emergencial, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que sabe que o valor de 600 é pouco, mas pode ser muito para quem não tem nada. E aí o seguinte, a situação só não está pior aqui no país por causa do auxílio emergencial, porque milhões de pessoas não tiveram remuneração nenhuma no mês de maio. Exatamente 9.700.000 pessoas sumiram do mapa por causa da pandemia, quase 6 milhões de empregos informais. Só no mês de maio, mais de 330 mil trabalhadores formais com carteira assinada perderam o emprego. Do início da pandemia para cá, foram 1.400.000 trabalhadores que ficaram sem emprego. E aí, então é importante esse auxílio emergencial. E o presidente disse que esse trabalho, essa maneira de buscar os recursos no momento que a pátria necessita, que faz com que nós nos orgulhemos, disse o presidente, de poder ajudar e despender meios para atender a esses necessitados, disse Jair Bolsonaro. Então, registrando aqui, uma medida positiva do governo Jair Bolsonaro. Para lembrar o seguinte, e o governo de Mato Grosso? O que é que vai fazer para ajudar as pessoas que se encontram também em dificuldades por causa da pandemia do coronavírus? Não basta apenas distribuir cestas básicas, pedir doação de cestas básicas. É preciso ampliar essa rede de proteção social. Lá na Assembleia, tem 2 deputados cobrando o governo sobre isso. O deputado Eduardo Botelho, né, que é da situação, aliado do governador Mauro Mendes, disse que o governador tem que olhar os pequenos, né, não pode esquecer do povo. E o outro deputado é o deputado Lúdio Cabral, do PT, que é a oposição, que também faz esse mesmo tipo de cobrança, né? E aí é o seguinte, aí tiveram lá até que derrubar um veto que pagava lá um auxílio emergencial, né, o voucher, né, para os professores interinos que não foram contratados, tiveram que derrubar o veto, a Assembleia sancionou e agora vão ter que pagar os R$1.100. Mas o que se pergunta é o seguinte, por que é que até aqui não teve uma medida mais ampla de proteção social desses trabalhadores aí que perderam o emprego? Muitos não têm o que colocar, não conseguem comprar alimentos para a família. E aí é o seguinte, aí por causa da pandemia do coronavírus, tem a campanha, olha, eu cuido de você e você cuida de mim. E o governo vai cuidar também dessas pessoas? Vai cuidar dos mais pobres? Vai cuidar dos mais necessitados? É preciso tomar alguma atitude em relação a isso. Não pode ficar só no discurso. Não pode ficar. O governo vai receber durante 4 meses R$1,4 bilhão. Já começou a receber, já. Já começou a receber, não é? Por exemplo, foram suspensos aí os pagamentos das dívidas que o governo do estado tem com o governo federal. Então é o seguinte, deve ter algum campo, com certeza tem algum campo aí,
para que se tome alguma atitude em benefício dessas pessoas que estão muito necessitadas. Não adianta ficar baixando um decreto atrás do outro, mandando ficar em casa, porque é o seguinte, porque tem muita casa que o chefe da família não consegue mais colocar comida na mesa. Eu e aí, concordo. vou ficar só falando para ele ficar em casa? E a barriga das crianças roncando. De todos. Paulo, obrigada. Bom dia. Lúcio, obrigada. Bom dia. Até amanhã. Até amanhã. Vou ficar agora com o Balanço Geral com Haroldo Arruda Júnior. Tchau.